Menta gelada no tabaco Burley é uma coisa que o nosso Brasilzão adora. E por isso que a Smirna traz de volta Adis Kenny Mint. Bora pra venta que depois eu te falo. Nunca é tarde para falar de mais menta, família. Então, trouxemos aqui novamente a Adis, que é a nossa Kenny Mint, a nossa menta de tabaco preto, de volta no mercado brasileiro. Você ainda vai encontrar em alguns lugares a Adis com a embalagem antiga, mas essa daqui agora já está seguindo o padrão de identidade visual novo da Smirna, certo? Então a gente deu uma mexidinha na caixinha da Zeus, a gente também foi mexer na caixinha da Adis, o que para mim faz muito sentido, ela tá nessa coloração. Diferente da Zeus, tá? A Adis a gente fez um leve ajuste. A gente tem uma pequena alteração aqui na formulação da Adis. A Zeus ainda é a mesma coisa, não mexeu nada. A gente manteve a Zeus exatamente no mesmo padrão, com aquela caixinha azul que eu usei até num mix aí recente de Primal, mas esse sabor Kenny Mint nós mexemos um pouquinho, tá? E eu vou falar aí desse sabor para vocês na hora que a gente estiver fumando. Eu não vou me esticar muito aqui na proposta, já falei que Kenny Mint, se você já conhece, é uma menta de tabaco preto, é feito com tabaco Burley, e cara, essa embalagem está absurdamente maravilhosa de bonita. Olha isso aqui, mano. Olha bem essa caixinha aqui e me fala se eu não tô maluco, isso aqui é um absurdo. É claro que a proposta Kenny Mint ficou muito famosa por causa da Tangiers, né? E a partir desse momento, todas as empresas que fabricam caixinhas de 50 gramas naturalmente tentaram fazer uma menta de tabaco preto. O tabaco Burley, como padrão, ele carrega mais nicotina nele porque sim, cara. Da mesma forma que, sei lá, a laranja da Polinésia vai ter mais vitamina C do que a laranja do Brasil. Tô tirando do meu rabo essa informação, mas certo. E eu não posso falar sobre todos os Burleys do mundo inteiro, mas eu posso falar que o Burley que nós temos lá na nossa fábrica da Smirna, na Turquia, ele vai ter uma concentração de nicotina aproximadamente 3 vezes maior do que os demais sabores de tabaco Virgínia, tá? Podendo chegar até 3,5 aí, dependendo do lote, coisa que eu já expliquei para vocês. Mas em média, 3 vezes mais nicotinado. Então, ele é um tabaco que vai trazer mais saciedade, fica muito bem picotadinho, folhas bem finas e trituradas, um acúmulo de melaço ok, ele não é um sabor tão melado, em geral fumos pretos que o pessoal costuma replicar de caixinha, eles entopem de melaço, que é uma maneira aí de tentar mascarar um pouquinho o processo. Qual que é a treta? O tabaco Burley, ele é um tabaco mais difícil de manusear e de preparar. Por quê? Ele tem um gosto característico dele, cara. Ah, Du, mas todo Burley tem o mesmo gosto? Não, porque se você plantar um Burley aqui em Minas, se você plantar um Burley na Polinésia, se você plantar um Burley em Caralháguas, ele vai dar uma variação. Isso explica um dos motivos pelos quais nunca ninguém conseguiu reproduzir uma Tangiers Kenny Mint. Primeiro, sabe lá da onde eles tiram aquele tabaco, né? Quem que fornece. Segundo, mesmo que você consiga pegar aquele tabaco e os mesmos insumos, existe o processo, né? Então, se você pegar um ovo mexido e for fazer ele com a frigideira a 130 graus e uma colher de chá de manteiga, ele vai ficar de um jeito. Se você fizer ele com 2 colheres de manteiga a 180 graus na frigideira, é outro. E se você usar a mesma quantidade de sal e tudo, só mudando a temperatura que tá ali, ele já vai ficar com uma consistência diferente, um gosto um pouco diferente, isso para fazer um ovo mexido, né? Não é à toa que existe faculdade de gastronomia, porque tem um jeito melhor de se fazer ovo mexido do que outros, para ele ficar ali naquele padrão de hotel daorão. Então com tabaco não é muito diferente quando a gente tá falando de preparar ele para narguile. Isso foi uma das coisas que a gente tava quebrando um pouco a cabeça, porque como a gente mexeu no padrão de proporção de líquido pro tipo de Roche Funnel, que é o que a gente usa aqui no Brasil, a gente acaba tendo uma alteração aí do resultado final da essência. Então, algumas a gente conseguiu só mudar a proporção, tipo, coloca um pouco mais de melaço, mantém a mesma fórmula e funcionou super bem, e é isso. Outras a gente precisa fazer alguns ajustes aí, porque o gosto vai distorcer em relação ao que ele era. E aí, às vezes, as nossas alterações é para deixar ele mais parecido com o original,
do que se não tivesse alteração nenhuma. A gente na Smirnoff não quer só fazer um sabor muito gostoso e fiel à proposta. A gente quer fazer um sabor muito gostoso, fiel à proposta, que vai te entregar um excelente volume de fumaça, um controle de calor muito fácil e que vai te empurrar aí 1 hora de duração se você tiver um Roche 7 tipo esse daqui, ou algum Roche aí que caiba mais do que 15 gramas de essência para você fazer o seu preparo. E bom, se você acompanha a gente, você sabe que o nosso alumínio oficial daqui é o Predator. Hoje eu vou com o Skin Edition na embalagem de 10 folhas, que é esse com alto relevo da pele do predador. E nós vamos esticá-lo aqui, ó, daquele jeitinho, certo? Olha que gostoso, família. E lembrando, eu sempre faço primeiro a marcação do Roche, depois que ele está marcado de todos os lados, é o momento que a gente entra com 3 anéis de furos. E tá na mão, família. Agora é buscar ali 3 peças de carvão para a gente poder degustar a nossa Adis Kenny Mint da Smirnoff. Bora lá. No começo, família, estamos aqui com o setup Zeus New Smart, um collab comigo. Lembrando que no cupom BIGODE você vai ganhar desconto em qualquer coisa no site da Zeus, incluindo essa piteira que pode travar o fluxo ou deixar ele amplamente aberto, caso queira. Estamos aqui com o Roche da Seven, alumínio Predator, 3 peças de carvão, fumando com telinha. O nariz tá até melhorando, ó. Kenny Mint, família. Essa proposta popularizou muito no Brasil por causa de Tangiers, não tem como. Só que toda marca acabou fazendo aí a sua, né? Essa até foi uma conversa que eu tive com o Vitor na hora de pensar o nome, se a gente ia colocar de fato Kenny Mint, porque a gente não tentou plagiar Tangiers, mas a gente fez pra nós, o que seria pra gente, uma menta no tabaco Burley, entende? E, cara, ele vai muito pro caminho do que seria uma Kenny Mint da Tangier, salvo todas as devidas proporções que eu já falei no How to Pack, né? Não dá pra replicar uma Kenny Mint da Tangiers. Só que a gente realmente foi nessa sensação que você tem do buzz, que é aquela tonturinha, né, que você tem quando você tá fumando, da pancada da nicotina. A gente mirou muito também no sabor que vai carregar isso aqui junto do tabaco preto. Então, vem aquele adocicado absurdo da menta com aquele gosto mais forte e denso do atabacado. E uma coisa que acho que foi o que a gente mais trabalhou é que o tabaco preto, ele tem um gosto muito característico dele. Ele tem um gosto forte. Aí vai variar de marca para marca, empresa para empresa, o sabor que esse tabaco preto vai ter, mas nossa ideia foi tentar segurar um pouco esse gosto, porque ele estava aparecendo muito cedo, né? À medida que você joga calor numa essência, principalmente de menta, ela começa a te entregar um pico e ela começa a decair. À medida que esse gelado vai decaindo, os outros sabores começam a aparecer um pouco mais. Trabalhar com menta tem essa dificuldade. E aqui a gente não mexeu exatamente para ficar mais gelado ou mais doce. A gente mexeu um pouco na base para esse tabaco encaixar melhor nesse sabor e manter isso pelo máximo de tempo possível. Então aqui, fumando com 3 peças de carvão, lá para uns 40 minutos, 45, eu vou começar a sentir um gosto um pouco mais amadeirado, como se a essência tivesse envelhecida num barril de carvalho ou alguma coisa do gênero. Não é o caso, tá? Mas é uma característica que o nosso Burley acaba carregando um pouco para a essência. E que por um lado eu acho gostoso, eu acho que ele é importante, ele agrega valor. Já por entender esse comportamento, eu consigo sentir esse leve amadeiradinho. Mas ele é muito suave, tipo, nesse momento aqui de começo de sessão, ele é uns 3% do sabor, né? Que é essa pancada do tabaco preto, com esse gostinho que ele tem. E aí ele vem, essa nicotina toda muito top, porque eu gosto, né? Falta falar isso, mas é real. Com um gelado que ele é muito bom e bastante refrescante, e que também pode ficar um pouco menor se você fumar com menos carvão, tá? Lembrem-se. Menta, quanto mais calor, mais gelado fica, só que esse gelado ele também vai sendo consumido mais rápido. Então, se eu ficar puxando atrás de puxada aqui com 3 peças de carvão em cima, o gelado tende a diminuir um pouco mais cedo, esse gosto mais amadeirado tende a aparecer um pouco mais cedo também,
mas em via de regra, assim, pelos testes que a gente fez aí, ela entrega para mais de 1 hora de sabor, de refrescância, bem intenso, bem marcante, com esse amadeirado chegando aí mais pro final da sessão. E, cara, é muito gostoso porque, tipo assim, pô, eu gosto de tabaco preto, né? E não só fumar o tabaco preto puro, mas muitas misturas que eu faço no meu dia a dia, eu pego um tabaco Virgínia, aquele tabaco mais marronzinho claro e tal, e gosto de misturar com alguma coisa um pouco mais pancada para dar esse punch a mais. Esse aqui é um sabor que eu acho que ele é incrível para você fumar sozinho, ele atende muito bem para quem procura a proposta de uma menta preta, e eu também acho que ele é muito bom para você misturar com basicamente o que você quiser, porque o atabacado agrega valor em qualquer proposta frutada que você queira colocar, cara. Pô, se misturar isso aqui com maracujá fica uma delícia, misturar isso com limão, misturar isso com melancia que seja, misturar isso com uva fica do caralho, misturar isso com basicamente qualquer fumo de fruta que tem aí. Eu não tô nem falando de Smirnoff, eu tô falando de fuminho de fruta mesmo, qualquer marca. Cai muito bem. Pegando um sabor que eu sei que é bem conhecido pela galera, que é a Burley Mint da Zig, ela é mais gelada que a Burley Mint, ela é muito mais nicotinada do que a Burley Mint. Tipo assim, muito. Porra, pelo menos o dobro, tá? Na percepção, fumando assim. Não é necessariamente um sabor que vai agradar todas as pessoas, mas eu acho que pro público de tabaco preto e que procura uma menta assim, uma qualidade da hora, bem acessível, cara. E assim, a gente tem bastante fumo dessa proposta que são bem bons, tá? O Brasil ele vem melhorando nisso daí nos últimos anos. A gente teve... Cara, basicamente toda marca já lançou um tabaco preto de menta, quase. Se não lançou, vai lançar ainda. E eu realmente acho que a Adis, ela já era muito boa e a gente conseguiu deixar ela ainda melhor, sabe? E também foi um feedback da galera que provou isso aqui na degustação, que provou isso aqui no lounge. A gente até tinha reunido um pessoal aqui no Brasil para provar as amostras que a gente trouxe da Turquia, para pegar o feedback também, se estava legal, se não estava, se fazia sentido, se o mercado esperava por isso. E tanto a Menta Suprema quanto essa Cane Mint aqui foram muito bem elogiadas, assim, muito bem recebidas pelo público como um todo. Isso pra gente, cara, dá um... sabe? Porque é foda, cara. O Brasil é apaixonado por menta e é um vespeiro treta de mexer. Porque você tem que atender a expectativa que as pessoas têm. E a gente já vem de uma linha de tantos sabores, sejam mais comuns pro mercado ou mais diferentes, né? Seja uma melancia morango, ou seja uma cola lemon, uma Four Seasons, coisas que são mais difíceis de achar, seja a nossa banana, a nossa uva menta, que é uma parada mais fácil, seja um chiclete de canela que ninguém estava fazendo. Eu acho que a gente vem de uma sequência muito bem acertada de muitos sabores, e eu acho que quando a gente vem trazer não uma, mas duas mentas, claro que uma delas já existia, né, mas estamos trazendo de volta levemente ajustada, eu acho que é natural que o público coloque uma régua lá em cima e tenha uma expectativa muito alta. E graças a Deus, eu acredito fielmente assim que a gente conseguiu cumprir. Porque a gente foi muito chato e muito criterioso para fazer essas alterações, para desenvolver também a Menta Suprema. Porque, cara, é um nome forte, é uma embalagem marcante, é uma proposta que é muito consagrada no Brasil. Então a gente tem que ir com muito cuidado para fazer um desse, né? Tanto é que não foi na última viagem que a gente começou a mexer nisso. Pelo contrário, a gente começou a mexer nisso na primeira vez que eu fui. Foram 3 viagens, ajusta um pouquinho aqui, olha, chegou esse sabor novo, vamos tentar adicionar um pouco dele. Pô, ainda não tá legal, vou mexer naquilo, isso aqui ainda não tá me agradando. E a gente conseguiu aí, depois de 3 anos trabalhando em cima desse sabor, chegar na qualidade que a gente queria. E hoje eu também acho que para menta preta de caixinha isso aqui é imbatível. Claro, vai ter gente que vai discordar de mim, e o gosto é muito subjetivo e pessoal por esse motivo. Mas entendam que eu estando dentro do processo de desenvolvimento, eu preciso ser a pessoa talvez mais criteriosa e rigorosa de todo mundo. Então a gente leva vários produtos, faz vários testes, coloca do lado, compara, faz teste cego com outras pessoas, vai coletando feedback. E eu tô muito satisfeito, mano. Vocês não têm ideia, Além dessa Adis Cane Mint, chegou também a pêssego gelado, que era a nossa antiga Sweet Peach. Então talvez você encontre essa embalagem nas lojas. É exatamente a mesma fórmula, tá? A gente só tá atualizando aí, trazendo para essa identidade escrita em português, com a Anvisa bonitinho, pipipi, papapá. Já vai ter que atualizar a Anvisa, fazer embalagem de novo, a gente já tá atualizando um monte de coisa. E eu acho que é isso, família. Sabor excelente, eu não vou falar muito de cheiro, meu nariz não tá dos melhores hoje.
mas é muito fiel ao gosto, tá? E cumpre muito bem a proposta de ser um tabaco preto. Eu sei que já tem uma cadeira cativa de galera que gostava muito desse sabor, muitos com dificuldade de encontrar hoje em dia, ainda existe da antiga disponível em alguns estoques, que também é muito boa, tá? Mas essa aqui a gente conseguiu dar um pouco mais gelado, um pouco mais adocicado, o buzz muito agradável para quem gosta de uma coisa um pouco mais forte, e ao mesmo tempo conseguimos prolongar aí a duração da sessão. Então acho que é como se fosse uma Adis 2.0, sabe? Ainda vai ter gente que vai preferir a antiga, porque sempre tem. Mas eu pessoalmente prefiro essa, eu acho que isso aqui tá surreal, assim, surreal. Ah, Edu, mas você trabalha no desenvolvimento, você tá com a Polo da nome da marca, óbvio que você vai falar bem. É foda pra eu gravar review aqui das paradas nesse aspecto, né? Mas a gente tenta, mano. Então, se você discordar de mim, provou isso aqui, não achou nada do que eu tô falando uma verdade, quero que você venha aqui nos comentários e me xingue muito. Fala, pô, Du, falou merda, pipipi, papo, sei lá. Coloca aí o que você quiser colocar, tá? Mas se você provou, se você concordou comigo e quiser contribuir com essa sua informação também, deixa um joinha aí, deixa nos comentários pra galera poder ler também e saber a sua opinião. Aqui é um espaço democrático para todo mundo. E se você não é inscrito, cai aqui de paraquedas, clica na nossa carinha com bigode para se inscrever. Tem mais 2 vídeos caso queira assistir. E a gente se vê numa próxima. No demais, um beijo, tamo junto, tchau, é nóis, rapaz, bora!